Barreira é aquilo que restringe o acesso ou a circulação, que separa um recinto reservado da parte destinada ao público. Pode ainda ser aquilo que impede a comunicação ou o entendimento. Por vezes, se materializam em muros e grades, sendo frequentemente vistas como triviais. Em outros momentos, existem apenas nas implícitas regras da sociedade, sendo dificilmente notadas. Independente de serem físicas ou simbólicas, barreiras são reais e causam profundos impactos no meio em que se inserem. O que este intrigante elemento pode nos revelar sobre os conceitos da modernidade e da pós-modernidade? Antes de tratar do nosso tema central, é importante identificarmos o que são esses dois importantes conceitos. A Idade Moderna é o período da história do Ocidente que se inicia com o Renascimento e a Reforma Protestante, na transição dos séculos XV e XVI. Adentrando o século XVII, se desenvolve juntamente com as ciências naturais e evolui até atingir seu clímax político nas revoluções do século XVIII, encerrando o período. Entretanto, é somente após a Revolução Industrial do século XIX que a modernidade revela suas principais implicações. O pensamento moderno se consolida na rejeição de antigas tradições que são substituídas pela crença no progresso e na razão. Esse momento muda as relações que o homem estabelece com o ambiente e sociedade, passando de uma visão cosmocêntrica e teocêntrica para um forte antropocentrismo. O ser humano, ao assumir-se como o centro do universo, se emancipa do mito, da religião e da superstição, afirmando sua autonomia e individualidade. Mas essa subjetividade não toma a forma esperada, como um elemento que enriquece a cultura e sociedade por meio das diferenças. Pelo contrário, o alto grau de individualidade se torna um instrumento de separação, manifestando-se em barreiras que fecham os indivíduos em si mesmos. A pós-modernidade começa quando há um desencanto pelos conceitos criados na Idade Moderna. Paradoxalmente, é marcada pela exacerbação de características deste período, como o individualismo, o consumismo e a ética hedonística. O conceito de pós-modernidade, suas características e sua marcação histórica não atingiram um consenso teórico na comunidade científica e ainda são objeto de profundo debate. De toda forma, o avanço tecnológico do período pós-revolução industrial e as novas formas de produção e consumo refletem uma crescente mercantilização das relações humanas. Uma provável consequência do individualismo levado a seu mais alto grau pode ser identificada com a ajuda de Zygmunt Bauman. Bauman evidencia que nas cidades é possível observar o que chama de furiosa atividade de traçar fronteira entre as pessoas. E quanto mais o espaço e a distância se reduzem, maior é a valorização dos limites sociais e mais obsessivamente as pessoas traçam e deslocam fronteiras. Os efeitos dessa subjetividade podem ser percebidos no espaço pela necessidade do sujeito em expressar fisicamente sua individualidade. Um exemplo dessa manifestação são os condomínios fechados, que se espalharam durante o período moderno com uma premissa de coletividade, unindo diferentes indivíduos em um único local. Mas quando analisado minuciosamente, revelam estruturas padronizadas sem uma real identidade, sendo apenas réplicas e mais réplicas de uma mesma face. Além dessa contradição, se isolam dentro de muros e excluem aqueles que não se encaixam no modelo homogêneo. A distância em relação ao outro aumenta e fica evidente pela presença de muros. Assim, os condomínios criam fronteiras físicas e simbólicas entre aqueles que estão dentro e fora, impedindo que as pessoas desenvolvam uma convivência urbana plena de aceitação do outro. Com isso, perpetuam-se os atritos que se tornam cada vez mais constantes na cidade contemporânea. A cidade transforma-se num espaço de exclusão. Já no contexto do crescente consumismo da pós-modernidade, a separação se materializa no espaço urbano com a tomada de posse do ambiente pelo capitalismo, onde, junto com a naturalização do caos, também característica do pós-moderno, fragmenta o espaço com valorização comercial de algumas áreas, o que gera a expulsão de pessoas de classe mais baixa para outras, caracterizando o fenômeno da gentrificação. Um exemplo desse movimento aconteceu no bairro Soho, em Nova York. Durante a década de 50, as pessoas encontraram nessa região uma opção de moradia de baixo custo de aluguel e próxima do centro da cidade, ocupando os galpões do antigo bairro industrial. Ao chegar à década de 70, uma renovação urbana atinge o bairro.
Com o aparecimento de artistas e comércios ligados à arte, a região lentamente se transforma em um polo cultural e artístico, atraindo turistas e despertando o interesse no mercado imobiliário. A partir deste cenário, os imóveis se valorizam e o comércio local é substituído por empreendimentos mais sofisticados. Os moradores, que já não conseguem arcar com o novo custo de vida, se veem obrigados a deixarem o local. Dá-se, então, o processo de exclusão pela gentrificação, criando barreiras econômicas em uma sociedade na qual a qualidade de vida e a escolha do estilo de vida urbana se tornaram mercadorias. Há exemplos de processos de gentrificação ocorrendo atualmente em âmbito nacional. Alguns já foram consolidados, como o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, enquanto outros se encontram em estágio inicial, como é o caso do Minhocão, na capital paulista. Com a proposta do Parque Elevado, de alto investimento na requalificação da paisagem, governo e empresas já demonstram interesse na valorização do local. Resta saber se essa transformação criará pontes ou barreiras entre as pessoas e o espaço.